Sonambulismo, teoria da prática. Minha experiência, tanto como sonâmbula, como magnetizadora. Então, eu trabalhei durante 6 anos seguidos com... Eu acho que é pelo menos 6. Eu digo 6, assim, numa conta mais ou menos... Mas de 6 a 7 anos com a Dilson Mota, lá em Aracaju. A Dilson hoje é um dos maiores pesquisadores, quiçá o maior pesquisador de sonambulismo, né? Magnetizador espírita, pesquisador de sonambulismo, que a gente tem hoje. E aí a gente começou esse trabalho, ele começou com uma outra sonâmbula lá na nossa casa, lá em Aracaju. E depois de um tempo, eu sempre fui sonâmbula, natural. E aí, trabalhando no centro, começou a surgir, reacender a faculdade. E começamos a trabalhar com sonambulismo. A outra sonâmbula acabou saindo da casa e fizemos uma dupla, eu e ele, né? Que antes era ele com ela e ele comigo. Fazia um tempo com ela, um tempo comigo. Até que foram surgindo outros magnetizadores para trabalhar, outros sonâmbulos. E aí, mas acabou depois, ficamos só a dupla, ficamos eu e ele. E trabalhamos durante 6 anos. Então, tanto eu tenho essa experiência do lado do sonâmbulo, como eu já magnetizei pessoas, magnetizei sonâmbulos, então também tenho essa experiência como magnetizadora. Mesmo sendo sonâmbulo, a gente precisa estudar o sonambulismo. A mesma coisa, eu sou médium, não preciso estudar mediunidade? Precisa. Não basta ter a faculdade. Você precisa estudar, conhecer, para você reconhecer a sua faculdade. Porque nem todo sonâmbulo é igual. E não pode ser, porque por mais semelhanças que tenhamos, nós temos características muito nossas, muito individuais. De caráter, moral, de saúde, de várias coisas. E tudo isso vai influenciar na nossa faculdade sonambúlica, tá? Então, coisas que eu preciso falar antes da gente começar o assunto. Aspectos importantes para saber antes da prática, porque a gente vai falar teoria da prática, a gente não vai colocar ninguém em transe, mas a gente precisa compreender algumas coisinhas antes da gente pensar em praticar, tá? Então, estabelecer os objetivos do trabalho. Antes de tudo, você tem que estudar, tem que ter uma base teórica. E é importante que os possíveis sonâmbulos ou aqueles que já foram detectados que são sonâmbulos, tanto eles quanto os magnetizadores que vão trabalhar com esses sonâmbulos, precisam estudar. Ah, mas eu nem vou trabalhar como sonâmbulo e nem vou trabalhar como magnetizador de um sonâmbulo. Então você estude com essa equipe e se prepare. Lá nós temos pessoas... Digo a gente porque o cordão umbilical ainda está em Aracaju, que eu sou de lá. Mas lá no Pau de Taça, em Aracaju, tem pessoas que assistem um trabalho, são trabalhadores da casa, magnetizadores da casa, assistem, estudam, mas ainda não tem um sonâmbulo para aplicar. Mas eles estão se preparando ali, observando o fenômeno, estudando a teoria, estudando a prática, observando. E alguns até já surgiram sonâmbulos, alguns já até começaram a trabalhar. Então... se você tem vontade de conhecer mais, procure participar desses estudos que começam na teoria e depois partem para a prática, tá? Então, estabelecer, a partir do momento que vocês resolvem trabalhar com isso, tem que estabelecer um objetivo sério. Ah, nós queremos montar um trabalho para auxiliar os nossos pacientes, que estão sendo trabalhados pelo magnetismo, estão sendo trabalhados pelo tratamento de cura, pela desobsessão, enfim... A maioria dos trabalhos hoje, que são muito poucos, mas os trabalhos que eu conheço hoje, eles são muito focados para os próprios pacientes do magnetismo. Então, detectar casos mais graves, por que algum tratamento dá uma emperrada, a gente tentar... Porque o sonâmbulo, a gente vai ver, ele consegue ver todos os aspectos. Ele, naquele estado de emancipação da alma, ele consegue ir a qualquer lugar e ver todos os aspectos do indivíduo, inclusive sentir os aspectos emocionais dele, tá? Então, auxiliar o tratamento magnético, tratamento do próprio sonâmbulo, que era como os magnetizadores clássicos. Os sonâmbulos começaram a aparecer lá de Mesmer, né, em diante. Mesmer, as pessoas acham que Mesmer não aparecia sonâmbulo para ele, que só aparecia a partir de Puisegui. Não, porque Puisegui foi o que começou a olhar aquele fenômeno e estudar e ver que aquilo também era um recurso de auxílio. Primeiramente, a quem se tratava, porque os sonâmbulos que surgiram eram os próprios pacientes que, enquanto magnetizados, entravam nesse transe. E aí, o magnetizador, o Puisegui, no caso, conversava com eles e eles davam dicas do próprio tratamento. E ele fazia a risca e dava resultado. E, a partir disso,
Algumas pessoas, depois de curadas, elas não entravam mais em transe, mas alguns indivíduos, mesmo curados, continuavam entrando em transe. Então, ele também usava esses indivíduos para ajudar no tratamento daqueles que não entravam em transe, mas que estavam doentes, estavam sendo tratados. Então, também é um recurso para ajudar o próprio doente, se ele for o sonâmbulo. E para estudar. Como eu falei ontem na palestra, a gente poder usar o sonambulismo para também estudar. No caso perispírito, a gente podia usar o método de Kardec, os grupos começarem a estudar, se aparecerem sonâmbulos, montar os trabalhos, e o sonambulismo também ser um recurso de estudo, dentro de um método sério. Para mim, um método sério hoje que a gente pode resgatar é o método de Kardec, tá certo? O preparo do magnetizador. Não basta só saber da passe. Porque como a relação magnética entre magnetizador e sonâmbulo é muito íntima, então o sonâmbulo capta de pronto as questões psíquicas, a saúde física, a saúde emocional do seu magnetizador. Se o magnetizador está com má intenção, o sonâmbulo percebe, tá? É a relação magnética entre eles, e à medida que eles vão trabalhando por isso que é bom ter uma dupla fixa, não ficar trocando. No início a gente experimenta com um com o outro, até para sentir qual é a dupla que melhor se encaixa. Mas quando isso é definido, e não pode ser tipo meses, trocando, mas quando você definir, estabelecer aquela dupla, e aí sim, essa relação magnética vai se fazendo e vai se aprofundando. Então, a questão moral é importantíssima. Saúde física, né? Não precisa nem dizer, porque você vai doar muito fluido ali para a pessoa poder entrar naquele transe. E o intelectual quer conhecer, pelo menos a teoria da faculdade, para que quando o seu sonâmbulo, você começar a trabalhar com a faculdade dele, você pelo menos tenha um respaldo de alguma coisa. Claro que vai sempre surgir uma coisa ali que você não leu, porque ele é único, tá? E a gente vai falar disso daqui a pouco. Então, intelectual, a gente precisa conhecer a teoria sobre o fenômeno, sobre a faculdade. Itens fundamentais entre a dupla, sonâmbulo e magnetizador. Uma boa relação magnética, e isso vai se aprimorando com o trabalho, e confiança e respeito. Porque muitos sonâmbulos, o início da faculdade, para alguns é assustador, porque você deixa o seu metabolismo no nível basal, ou seja, seu coração, sua respiração vai ficar tudo na função menor possível, só para manter o corpo vivo, e você expande o perispírito e emancipa. Essas sensações, às vezes, de parar de respirar, sentir que o coração, às vezes da taquicardia, nos primeiros momentos, né, nas primeiras sessões de trabalho, e aí você parece que vai desencarnar, e aquela coisa de que o perispírito você começa a ir, e isso dá um medo do inesperado. Então, o magnetizador, ele tem que transmitir para o sonâmbulo muita confiança. E não é uma confiança da boca para fora, não, porque tem que ser uma força moral. Ele tem que ser ele está muito convicto do que ele está fazendo, do conhecimento que ele tem, e passar essa confiança para o sonâmbulo, e deixando sempre claro que ele não está sozinho, que nós dois, né, a dupla, não estamos sozinhos, tem sempre um aparato espiritual, que eu estou ali por ele, que nada de mal vai acontecer, eu estou ali, o principal ali é o cuidado com ele, tá? Que eu estou ali cuidando dele o tempo inteiro, mesmo que a gente esteja envolvido no trabalho. Só essas palavras dão um conforto, dão uma segurança, e isso, vindo de um coração que realmente sente isso, a gente consegue vencer até os medos iniciais de ser colocado em transe, tá certo? Não é porque é um transe diferente. Quando a gente dorme e é sonâmbulo natural, você não lembra de nada. Mas quando você entende, vai passando conscientemente pelo processo, às vezes dá um sustinho, um medinho. Mas é natural, porque a gente está muito ainda ligado à matéria. Quando a gente entender que a gente é espírito, isso aí vai ser um piscar de olhos, né? Então, o magnetizador respeitar os limites do sonâmbulo. Não adianta fazer magnetizações longas e longas e longas, porque mas ele é sonâmbulo, eu sei que ele tem que entrar em transe. Às vezes, mesmo ele tendo na faculdade, para ele entrar em transe vai demorar algumas sessões. Primeiro, ele vai ter que vencer os medos dele, as inseguranças, e o magnetizador tem que ter paciência com esse processo. Se ele tiver muito afoito para chegar no transe, para ver coisas, descobrir coisas, aí ele atropela todo o trabalho. E ele perde o sonâmbulo dele, porque eu já vi casos de sonâmbulo não voltar mais.
tá? Então, magnetizadores, tenham paciência com seus sonâmbulos. Não expor o sonâmbulo. Uma plateia dessa jamais colocaria alguém com mais prática de sonambulismo que fosse para fazer. Eu que sou a única sonâmbula maluca, que uma vez a Dilson foi fazer lá no interior de Recife, lá em Garanhuns, convidaram ele para fazer um seminário de sonambulismo e disseram assim, a gente não tem nenhum sonâmbulo aqui, mas a gente queria ver como é que funcionava, você tem alguém que possa trazer? Aí a Dilson falou comigo, você aceita? Você vai fazer um seminário? Mas é para um grupo fechado, de umas 20 pessoas. Aí eu topo. No final tinha umas 40, entendeu? Mas foi muito bom o trabalho, foi muito cercado pela espiritualidade, porque a gente precisava dessa proteção, porque o fluido de todo mundo reverbera ali, no sonâmbulo. Gente, é uma loucura, é como se tivesse uma parabólica captando tudo quanto é sinal de pensamento de todo mundo ao mesmo tempo. Agora, é uma loucura, fora as energias que chegam. Tá? E alguns acabam doando e na hora de dispersar o fluido para ele voltar, não tem fluido só do magnetizador, tem fluido de outras pessoas e dá muito mais trabalho para o magnetizador. Pode chegar até o caso de ter que outras pessoas dispersarem, mas como é que um público desse é que você sabe quem foi que doou? Então é bom não expor o sonâmbulo, tá? Por exemplo, uma sonâmbula como eu, que tem muita facilidade de captar o campo mental, o campo emocional das pessoas quando eu estou no transe. Imagina eu captar pensamentos e sentimentos e emoções de todo mundo aqui. No mínimo, ficar um pouco mais louca do que eu já estou. Registrar as informações trazidas pelo sonâmbulo e passá-las pelo crivo da razão. O sonâmbulo não é guru. Não fazer dele um oráculo. Oráculo nos diga o que devemos fazer com tal paciente. Vocês vão fazer aqui. Muito obrigada, oráculo. Não é assim, gente. Ele falou uma coisa, se você não entendeu ou se você discorda, sim, mas a gente sabe que é feito assim. Por que você está dizendo que é tal lugar? Por que a gente tem que fazer essa técnica e não essa? É conversar com o sonâmbulo, tá? E aí, a Dilson também fazia uma pergunta que para mim é crucial. É você que está vendo ou alguém está lhe dizendo? Porque às vezes o sonâmbulo tem orientação de algum espírito que está dizendo a ele o que fazer naquele tratamento, ou está dando aquele norte, né, aquela orientação, ou passando aquela informação. E é bom o magnetizador saber que às vezes o sonâmbulo ele não diz, ele vai falando, mas não diz. Tem alguém aqui me dizendo, não. É bom que você tenha certeza se vem dele ou se vem de algum espírito. E mesmo assim, não é porque vem de algum espírito que é um espírito bom. Né? Às vezes também pode o sonâmbulo está sendo influenciado por um espírito, está tão conectado com ele que ele acha que é um amigo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que o sonâmbulo fala. Cuidado no sentido assim, cuidado de passar pelo crivo da razão, não é ficar ressabiado, mas tem que passar pelo crivo da razão. Como reconhecer um sonâmbulo? Tem um filme, um curta-metragem que a Erna Barros fez, que fez o filme O Passe, a diretora do filme O Passe. Ela fez 2 curtas-metragens para a gente estudar magnetismo. E um primeiro que ela fez foi sobre sonambulismo, já está no YouTube. Bota Erna Barros sonambulismo, Erna ERNA, Erna Barros sonambulismo. E aí já está. Aí tem a Dilson, tem eu. E eu lá deitada, mas é tudo fake, tá, gente? Eu fico tremilicando o olhinho assim, mas é tudo fake. Não estou em transe, é porque eu já tenho prática em piscar o olhinho assim. E aí ele vai ensinando passo a passo. É bem legal para vocês somarem no que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então, o sonâmbulo, você procura saber se ele era sonâmbulo natural na infância ou na adolescência. Isso é uma informação que já te dá, assim, mais da metade de uma certeza que ele está mais suscetível a entrar no transe. Porque muitas vezes a gente tem o sonambulismo na infância, na adolescência, e na fase adulta, isso para muitas pessoas entra num estado de latência. E aí um belo dia você está lá num trabalho onde tem magnetismo envolvido, às vezes você está tomando um passe. Muitas pessoas estão tomando passe e quando a gente acaba o passe, fulano, vamos levantar da maca, e a pessoa, não sei o que, começa a falar, mas você está onde? Não, eu estou em tal lugar, Eu digo, opa, provavelmente aquele transe é um sonambulismo. Nem toda vez que a pessoa está ali num transe e está falando, ela está em sonambulismo, porque sonambulismo é um transe mais profundo. Mas aí a gente pode investigar depois disso,
tá certo? A partir desse aparecimento a gente investigar. Então, saber se ela teve esse sonambulismo natural, quando a pessoa começa a entrar num estado de transe, uma das características físicas é esse movimento rápido dos olhos, que chamam de... É o movimento que a gente tem no sono, que chama de sono REM, né? Que é uma sigla em inglês, que quer dizer movimento rápido dos olhos. Na verdade, das pálpebras. Então, mas nem todo mundo que treme a pálpebra é um sonâmbulo. Então, a gente precisa juntar vários fatores, tá? Às vezes, aquela pessoa, você deu um passe, a pessoa não responde a você, não sacode ela. Porque quando o transe é profundo, e se você estiver aprofundando, se estiver avançando de um nível, porque o transe tem níveis, tá? Se você estiver de um nível passando para o outro, nesse limbo, nessa travessia, você às vezes não consegue se comunicar através do seu corpo. Então você chama a pessoa, não vai falar, mas ela está te escutando. Então você pode aprofundar o transe e esperar que ela fale, ou se mesmo se ela não falar, você começar a falar com ela, você vai voltando para o corpo devagar e vai dando os dispersivos gerais, certo? A gente vai explicar com calma. Todos entram em transe sonambúlico? Todos entram em transe, a gente emancipa. No sono, todo mundo emancipa, tá? Mas a faculdade de emancipação, chamada sonambulismo, nem todo mundo alcança, como nem todo mundo alcança o êxtase, tá certo? Mas todo mundo pode entrar num transe mais superficial, onde ela pode, inclusive, alcançar determinada, porque dupla vista a gente tem, não precisa entrar nesse transe mais profundo. Dupla vista, eu estou aqui, o que a dupla vista faz no processo de... Por que a dupla vista é também emancipação da alma? O que é emancipar a alma? É quando você se desliga dos seus recursos físicos, né, das suas capacidades sensoriais físicas e vai para as suas capacidades sensoriais perispirituais. Então, eu não preciso entrar num transe de ter que cair. Eu aqui estou, de repente eu me desligo da minha visão física e vou além dela. Aí eu posso ver a distância, eu posso ver aqui em cima, posso ver em outra cidade, tá? Então, isso é dupla vista. Mas, de qualquer maneira, o espírito, quando ele está emancipado, ele tem essa outra vista, que é a vista da ordem do perispírito. Então, você não precisa, às vezes, não estar num transe tão profundo quanto o sonambúlico e também usar a dupla vista. A diferença é que o sonâmbulo, em geral, ele tem movimentação quase nenhuma, ou dependendo do nível do transe, nenhuma. Ele fala baixo. Por quê? Porque como você tem as funções vitais diminuídas, você está respirando bem pouquinho, então não tem muito ar para vibrar as pregas vocais, ele fala mais baixo, certo? E muitas vezes você toca ele, ou passa uma caneta, ou alguma coisa assim, e ele já não sente. Então, esse nível de insensibilidade se dá num fenômeno como o sonambulismo. Nem todo mundo alcança esse transe, tá certo? Mas alcança um transe superficial, onde a pessoa vai falar com a voz dela normal, expressando normalmente, às vezes pode, ainda de olho fechado, mas mexer um pouco a cabeça, não vai ficar insensível, mas vai poder acessar coisas à distância, ou vai poder acessar lembranças do passado, tá certo? Ou do futuro, porque como espírito... Nosso perispírito permite que a gente viaje no tempo. Lembra da quarta dimensão em diante? Lucidez sonambúlica é o nível das percepções, ou seja, o quanto é apurada essa vista dele. Porque, como um ser humano, na condição moral que estamos, ele também pode imaginar coisas, mesmo estando emancipado. Que a imaginação não é do corpo, a imaginação é da alma. E a alma se expressa primeiramente através do seu perispírito. Então, ele, emancipado, se expressando através do seu perispírito, ele pode também se enganar, ele pode estar muito mais preso às imagens que ele cria do que propriamente se utilizando da vista que ele tem, tá? Da dupla vista. E aí, essa lucidez, ela não existe. A lucidez é quando ele vai aonde for, mas ele te descreve exatamente o que ele vê. Se alguém falar com ele, ele te passa exatamente o que a pessoa está dizendo. Ou seja, a pureza, o nível dessa vista, dessas informações que ele coleta enquanto emancipado. Isso é que a gente pode chamar de lucidez sonambúlica, tá?
E os sonâmbulos e suas peculiaridades. Então, tem sonâmbulos que saem mais rápido do corpo, tem sonâmbulos que vão aprofundar mais rapidamente esse transe, outros que demoram mais a entrar num transe mais profundo. Você vai ter que fazer várias sessões, às vezes anos, para poder ele entrar no nível mais profundo. Tem uns que vêm logo o mundo espiritual, tem outros que tem mais facilidade de ver o que está no nível da matéria, outros que percebem mais o campo emocional das pessoas, outros que veem logo o corpo físico, tá? Outros que têm uma facilidade de ver vidas passadas. Isso são peculiaridades. Não quer dizer que o sonâmbulo não possa ver outros aspectos, mas é como se de cara o que ele consegue falar com mais lucidez, com mais precisão, é aquilo que é peculiar a ele, tá? Não fica bravo com o sonâmbulo se ele não atingir o que você quer. Treina com ele, porque também é um treino. Se você conduzir bem o sonâmbulo, você vai ter vai fazer com que ele chegue aonde você quer que ele chegue, alcançar, a ver, a sentir coisas que ele acha que não consegue, mas como o espírito que tem um perispírito, ele consegue sim. E emancipado a gente consegue muito mais quando a gente está em vigília, tá? Então a prática, vamos falar da prática. Como eu coloco uma pessoa em transe? Quando eu faço com a mão assim, gente, é porque eu estou pensando na pessoa deitada, tá? Porque a gente trabalha com a pessoa deitada. Aí você pensa, o que essa mulher está fazendo com essa mãozinha balando para um lado e para o outro? Porque vocês pensam a pessoa em pé. Não, vamos imaginar a pessoa deitada. Então, para a gente colocar uma pessoa em transe, você precisa magnetizá-la, doar o magnetismo para ela. Esse magnetismo, ele vai permear primeiro o sistema nervoso central, vai pelo periférico e vai dessensibilizando todas as células. Não vou dizer estado de dormência, mas de dessensibilizar mesmo. Como tudo ali fosse diminuindo o seu metabolismo, os circuitos vão arrefecendo, vão diminuindo a quantidade de impulsos nervosos, como a gente está no sono. Só que é mais profundo que o sono. Você não vai entrando num torpor natural. Esse torpor vai sendo produzido pelo magnetismo de quem ele aplica, tá? Então, a gente começa doando. Vou fazer em mim, mas imagine eu deitada, tá? Usando as duas mãos, eu vou usar uma só, porque o microfone eu tenho que segurar. Você começa doando a partir do coronário, doando longitudinalmente, ou seja, uma técnica ao longo do corpo, mais lentamente. Porque quando é rápida, é dispersiva. Eu estou falando assim porque talvez tenha pessoas que não sejam nem magnetizadores. Então, eu estou falando bem basicão para a gente, tá? Me perdoem as pessoas que são mais experientes. E aí você vai doando essa energia por todo o circuito, com as duas mãos. Marcela, precisa passar pelo esplênico? Não, porque eu não estou tratando a pessoa. Eu estou impregnando ela de fluido, pegando todo o sistema nervoso central na região do encéfalo, e quando eu passo aqui, eu também pego a região da medula, e a partir disso vai todos os nervos, toda a parte periférica vai também sendo atingida. Então, tem gente que gosta também de doar. A gente doa até o genésico, em geral. Os magnetizadores clássicos, os que eu vi trabalhando, o próprio Adilson, até a região do genésico. Algumas pessoas gostam também de doar nas pernas, aliás, nos membros inferiores e membros superiores. Mas se você impregna no sistema nervoso central, isso se faz pelo sistema periférico, tá? Sistema nervoso periférico. Mas fica à vontade, só vai gastar mais fluido, certo? E mais tempo. Então, você vai doando. O interessante é que você faça isso por 15 minutos. É a média. Se fizer menos, é a média. Tem pessoas que entram em transe, às vezes até com dispersão, tá? Tem pessoas que estão doidas para sair do corpo, aí já bota a mãozinha, aí já pega o teu fluido e vai embora. Mas, em geral, 15 minutos. Alguns podem entrar antes, alguns podem entrar depois, mas essa é a média. Doei 15 minutos, 15, 16 minutos. É bom sempre ter um relógio para controlar isso. Aí, como é que eu vou saber se ele está em transe? Primeira coisa é perguntar a ele, você pode falar? Porque se ele atingiu pelo menos o primeiro nível de transe,
ele já pode falar, porque ele já entrou no sonambulismo. Se ele está transitando, se ele começou a emancipar e está chegando nesse primeiro nível, ele está nesse trânsito, ele me escuta, mas ele não pode falar. Então, eu pergunto de novo, ele não fala, mas eu tenho certeza, ele está lhe escutando. Porque quando a Dilson me perguntava, eu não podia falar, e eu pensava, eu não posso falar. Eu estou lhe escutando, mas eu não posso falar. E aí e outra coisa, dizer o passo a passo do que você vai fazer. Ele disse, então eu vou lhe magnetizar mais um pouco. E aí ele magnetizava mais uns 5 minutos. E era o que bastava para eu poder entrar no transe, tá? Nós já éramos uma dupla afinada. Se caso você esteja iniciando um trabalho, e aí você doou 15 minutos, ele não pode falar, você doa mais 5 minutos, ainda assim ele não pode falar. Se você está na primeira, na segunda sessão, sossegue. Não vá mais fundo, tá? Vá se fazendo essa relação magnética com ele, que isso é importante. Vá fazendo com que ele perceba que você está ali cuidando dele. Porque se você está muito afoito, ele vai sentir que você está afoito. Aí isso já começa a quebrar a confiança de início. Então, calma. Ainda estou botando ele no transe, tá? Então, você fala que não vai insistir, que vocês vão encerrar por ali, e aí você finaliza com os dispersivos. Mas vou falar já da parte do final. Só para vocês entenderem que existe essa média, mas que a gente não avance 30, 40, 50 minutos, até a pessoa ter que entrar no transe. Se for na primeira, na segunda, é bom que vocês vão devagarinho, tá certo? Nunca passa de 20, 25 minutos, contando com esses 15 minutos iniciais, com mais um pouquinho que você tem. Nunca passa de 20, 25 minutos, certo? E quais são esses sinais? Eu já até falei de alguns. As pálpebras, geralmente as pálpebras elas tremem quando você está entrando no transe. Quando você chega no transe, você não treme mais as pálpebras. Aí, se ele pode falar, você pergunta, você pode falar? Posso. Aí ele já está no transe, tá? E aí você pode fazer perguntas. Você está onde? O que você está vendo? Para você ver que situação ele está. Às vezes ele está do lado do corpo, às vezes ele já está lá no plano espiritual. Às vezes ele está dentro da casa espírita, mas no outro ambiente. Às vezes ele está vendo o plano da casa, mas também está vendo o plano espiritual. Então é bom você saber onde ele está. Se ele está bem, se ele está confortável. Investiga também as emoções dele naquele momento para você tranquilizar. Porque se você não tiver certeza que ele está bem, está se sentindo seguro, não avance em querer que ele olhe a saúde de alguém, que ele olhe não sei quem, que ele veja o perispírito não sei quem, tá? Primeiro garanta que o seu sonâmbulo entrou em transe, que ele está bem, onde é que ele está, o que ele está percebendo, que ele está bem. Veja, coloque ele, que ele se sinta seguro e aí vocês vão para o trabalho. Tá? A insensibilidade também, às vezes o sonâmbulo, ele sempre, assim, em geral, ele sente a presença magnética do seu magnetizador. Então, nos níveis mais superficiais, quando o magnetizador toca, e se uma outra pessoa tocar, o toque do magnetizador tem para ele uma percepção totalmente diferente, muito mais viva, muito mais forte, mesmo que ele não identifique o que está tocando nele. E às vezes a outra pessoa, ele às vezes nem sente, tá? Ou ele sente de uma maneira muito, ou às vezes incômoda, ou muito fraca, mas o magnetizador dele, ele vai sempre, promove uma sensação mais forte, mais viva e mais confortável, certo? Até porque ele está impregnado com o fluido do magnetizador. E quais sensações do sonâmbulo? Aí são as mais variadas. Tem pessoas que sentem aquela sensação de crescer, né? Quando você está emancipando, como se você estivesse inflando. Tem pessoas que quando elas percebem, elas já estão em outro lugar. Né, minha amiga? Elas nem passam por essas etapas, elas já são... Elas dão um salto quântico, do corpo para algum canto. Elas vão com nem uma espinha, de um canto para o outro, assim. E que aí são aquelas pessoas que têm uma faculdade muito ostensiva, né? Que não sentem esse processo passo a passo. A boa parte acaba sentindo esse processo
coração desacelerando, a respiração diminuindo, você sentindo menos o corpo na maca, o corpo já não começa a lhe incomodar, você às vezes, chega um momento que você nem lembra que tem corpo, tá? Você só vai lembrar se alguma coisa te promoveu algum risco. Uma vez, o Adilson, eu comecei a ter já em trânsito, a gente já estava no trânsito, tinha um tempinho já, a gente começou a trabalhar, e naquela sessão, e de repente eu comecei a sentir uma taquicardia, aquela coisa, eu sentia taquicardia, mas eu estava tão fora do corpo que eu não me angustiei, como se tivesse, será que eu estou infartando? Eu bem fria, disse assim, meu coração está acelerado. Eu não dizia que eu estou com taquicardia, meu coração está acelerado. Então assim, eu tinha uma relação com o corpo, mas uma relação um pouco distante, como se eu olhasse para alguém e digo, aquela pessoa ali está tendo um infarto, entendeu? Aquela pessoa ali, era mais ou menos assim, meu coração está acelerado, estou sentindo algo na área do meu coração. Ele que está sentindo um ataque cardíaco. Aí eu acho que eu ainda disse assim, a sensação é que eu vou ter uma parada cardíaca. Mas bem calma, mas emocionalmente calma, totalmente tranquila. Até porque eu já estava emancipada, se desencarnasse eu já ficava por lá mesmo, estava tudo certo. Já economizava todo aquele processo de desencarnar. Brincadeira, gente. Mas que é bom ficar fora do corpo, uma vez eu disse a ele, não quero voltar não. Você tem que voltar. Aí ele vai evangelizando a pessoa, né? O espírito rebelde. Sei que, aí eu... Poxa vida, bendita a hora que eu fui aprender o espiritismo, eu sei que eu tenho que voltar. Mas já teve gente dizer, eu não volto, e não voltava não. A gente teve que fazer o quê? Na época foi bem no iníciozinho da nossa experiência, a gente teve que colocar a sonâmbula que a gente tinha na época. A Dilson colocou ela em transe, e ela em transe buscou a outra lá fora emancipada. Convenceu ela, emancipada, ela voltou para o corpo, e aí a sonâmbula voltou para o corpo, ficou todo mundo feliz. Hoje em dia, a gente consegue, hoje pela prática, você consegue. Porque se você entrou com o meu fluido, você vai voltar com o meu fluido. Eu tiro o meu fluido, tu volta. É porque quem está mantendo a pessoa naquele transe é o meu fluido, é o meu magnetismo. Então, eu oriento, eu converso, conscientizo. A primeira coisa é conscientizar. E depois você vai dispersando e vai trazendo ela de volta. Mesmo que ela volte meio cambaleante, mas ela volta. E ai, se não voltar, tá? Então, Não, o êxtase é muito, muito mais profundo. O êxtase você nem tem contato, você nem consegue se expressar através do seu corpo. É a diferença básica, tá? Do êxtase. O sonambulismo, por isso que o Kardec fala que o sonambulismo, ele é um recurso para se estudar a alma humana. Ele fala isso nas obras dele. Ele diz que o sonambulismo é uma luz sobre a psicologia. Por quê? Porque a alma humana ainda se comunica através do seu próprio corpo. É como se eu mediunizasse a mim mesmo. Tá? No êxtase eu estou tão emancipado que eu já não tenho esse contato, eu não movo nenhuma estrutura para poder me comunicar, então você não sabe onde é que a pessoa está, a pessoa sabe que a pessoa está muito distante do corpo, mas o sonambulismo a gente consegue entender o que está se passando pela cabeça do outro, tá? Então, as dificuldades iniciais que eu tinha falado, a questão da taquicardia, aí eu disse para a Dilson isso. Aí ele pegou, tá bom, aí deu uma dispersada na região do coração. Quando acabamos um trabalho e fomos debater, ele disse que tinha lido os magnetizadores clássicos, eles também, alguns faziam concentrações nessa área aqui do tórax, né? Para ajudar no aprofundamento do transe. Eu disse, muito bonito, você queria era me matar. Mas por que ele sentiu a vontade de fazer isso? Primeiro, nós já tínhamos anos trabalhando juntos. Ele sabia que se eu sentisse alguma coisa eu ia me comunicar. Eu não ia me assustar como eu não me assustei, nem fiquei brava com ele, mas era uma dupla afinada, então ele podia fazer. Como eu dei o feedback, ele não tentou mais, né? Não tentou me matar mais não, foi só essa vez, tá? Mas é por isso, veja só, o nível de experiência que ele tinha, o nível de entrosamento que ele tinha, mesmo assim, a gente corre um risco, tá? Eu falo isso aqui, não é para dizer que a Dilson fala matar, mas é brincadeira. Porque sei que ele não fez por mal, nem me fez de cobaia. Mas, já que a gente tinha essa afinidade, então, ele podia, era uma amiga, era uma sonâmbula, que ele sabia que eu aguentava o tranco, como eu aguentei várias vezes. Eu me sugeri da gente fazer alguns trabalhos com mais dificuldade, e aguentava o tranco, então ele sabia que podia.
Mas imagine você no início, você forçar a pessoa a entrar em transe, ou você querer que ela veja coisas que ela não tem condição de ver, e passar por cima dos medos dela para querer atingir o seu objetivo. Então, é uma violência muito grande. E aí, com certeza, você não vai ter mais o sonâmbulo para trabalhar com você. Eu, particularmente, se alguém me forçar a barra, eu não volto mais nunca, com toda a experiência que eu tenho, tá? Então, tenhamos cuidado. Então, como cuidar do sonâmbulo? É isso. É você sempre falar com ele. Ele deitou na maca, dizer assim, olha, estamos aqui cercados pelos amigos, nós estamos sozinhos. E dizer assim, posso colocar você em transe? Pode. Eu sinceramente, eu me sinto muito confortável quando a pessoa vai me colocando diante das etapas do processo, tá? Ao mesmo tempo, trabalhamos aqui num primeiro nível. Aí ele quer aprofundar. Ele diz assim, podemos aprofundar o transe? Então, tem sempre a minha permissão. Isso, para mim, é um sinal de respeito e gera em mim uma confiança no meu magnetizador muito grande. E isso, quando eu confio no meu magnetizador, ele pode até fazer coisas comigo mais na frente que eu sei que eu estou segura. Se tiver algum imprevisto, já teve vezes que surgiram lembranças de outra vida, lembranças traumáticas de outra vida, de outras vidas. E Adilson soube lidar com aquilo. Primeiro me escutou. Quando ele viu que eu estava sofrendo, e ele perguntou, você sabe por que você lembrou disso? Por que você está aí? Eu falei, não sei. Quando eu comecei a emancipar, aí é que está. Um conteúdo psíquico vem. Porque a gente segue a lei do progresso. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar aquilo pela mobilização do nosso espírito, pela lei do progresso, aquilo tem que ser trabalhado, porque tem que ser resolvido, porque a gente tem que dar um passo adiante na nossa jornada. E isso não é planejado, isso é o ritmo da lei da vida, né? E aquele conteúdo vem, aproveita aquele momento de emancipação, porque quando eu estou emancipado, eu tenho mais contato com o meu arcabouço psíquico, que os meus registros de vida, as minhas experiências estão no meu perispírito. Então, quando eu emancipo, pode vir questões intelectuais antigas que eu não tenho nessa encarnação, mas eu tenho de outras, e aquilo pode aflorar. Essas lembranças, essas memórias de outras vidas, sejam boas, sejam traumáticas, tá? E quando são traumáticas, a condução para mim melhor é a seguinte: escuta a pessoa. Se ela entrar em desespero, se ela começar a falar muito como ela se estivesse lá naquele lugar, sofrendo tudo de novo, é você chamar ela pelo nome e dizer que agora você agora é Marcela, você não está mais aí, afasta ela daquela cena, traz ela para o presente, para esse momento. Você não está mais lá, isso é apenas uma lembrança. Eu sei que é uma lembrança difícil, mas a gente não vai trabalhar com isso agora. Que você tenha consciência de que você está aqui, você está numa nova fase da sua vida. Isso foi um aprendizado para que você amadurecesse e chegasse aqui hoje como você está, como Marcela, trabalhando para o bem, servindo, usando a sua faculdade a serviço do bem, ou seja, mostrar para ela que ela avançou de fase, né? E afastar dela. Você não vai escarafunchar, mexer naquela dor se você não tem recursos técnicos para lidar com o psiquismo do outro. Não mexa, tá bom? Ajude ele assim, fazendo ele entender, ele criar ali um registro de que ele não está mais lá, que agora ele tem outros recursos positivos, mostrar que ele amadureceu, mostrar que ele está numa fase onde ele tem recursos para avançar como espírito. E ele vir para o presente e deixar o passado apenas como um registro no grande livro da vida dele, ali, registrado, marcado no perispírito, tá? Mas não enfiem a mão na cumbuca que vocês não sabem o que tem lá dentro. Por favor, não mexam com o psiquismo do outro, com a alma do outro, se vocês não têm conhecimento técnico para tal. E aprofundar o transe. Eu falei, às vezes ele está vendo muito aqui num nível e você quer que ele veja mais profundamente, ou numa outra instância, ou que ele vá mais longe, ou que ele apure a vista dele de espírito para olhar coisas com mais riqueza de detalhes, apurar a lucidez dele. E aí você questiona, posso lhe aprofundar o transe? Ele consentindo, você vai doar mais alguns minutos, 5 a 10 minutos, e aí não conta com aqueles... Quando eu falo 15, ou 15 a 20, até no máximo 25, é aquele início. Não estou contando com esses mais 5 ou 10 no meio, tá? Porque aqui é quando você pode aprofundar o transe. E isso quando você tem um objetivo, não fazer por curiosidade. Nunca trabalhem
com o psiquismo, com a alma do outro, com o sonâmbulo, ou com qualquer pessoa que vai entrar no nível de transe qualquer por curiosidade, por favor. Porque quando eles vier um conteúdo desse, ou a pessoa está emancipada, vira um obsessor, vocês vão ter que lidar com isso. Não adianta chamar Jesus e sair correndo, não, tá? Tem que aprender a lidar com isso. E outra coisa, se você está com medo, se você não está acreditando no que você está dizendo para o seu sonâmbulo percebe. Não adianta mentir para o sonâmbulo. Não adianta. O sonâmbulo é uma raça ruim, Ele descobre coisa do arco da velha. Então, ele sente, olha, o que... Eu tenho perispírito ligado a perispírito, porque quando você me magnetiza, o seu fluido, eu estou impregnada do seu fluido, então eu estou conectada com o seu perispírito. Tudo que é da ordem do perispírito, as suas emoções, os seus pensamentos, tudo que vem da sua alma e reverbera pelo seu perispírito, reverbera no meu. E eu sei o que você está pensando, eu sei. E às vezes leio o pensamento do magnetizador, eu como sonâmbula. Então, se você está ali com medo, não sabe o que vai fazer, mas fica falando um texto só para tentar acalmar o outro, mas você mesmo não está calmo, você vai deixar o outro mais desesperado, seu sonâmbulo mais desesperado. Então, por isso que a gente tem que estudar, para estar convicto. Assim, outra coisa, ele entrou com o seu fluido. Qualquer coisa, você acalma primeiro ele pela voz, que ele não está sozinho, que você está cuidando dele, que tem espiritualidade. Às vezes a gente está em sonambulismo e vê vai visitar o paciente que a gente quer cuidar. Chega lá, tem uma série de espíritos obsediando ele. Quando o sonâmbulo vê os espíritos, ele vê os espíritos assim como eu estou vendo vocês, como vocês estão me vendo. É assim, bem real. Então, você está aqui, eu vou cuidar do Cristiano, aí está essa gama de espírito aqui obsediando ele. Imagina, é bem agradável a cena, né? Só que com as figuras monstruosas, com caramba, e tentando me ameaçar. Aí a gente diz logo para o magnetizador, mas tem muita gente aqui. E aí você não mexe no corpo, você não pode correr, que você está ali, né, emancipado, o corpo está deitado na maca, mas a vontade é sua, às vezes, de voltar para o corpo, rolar da maca e sair correndo. E aí você fica apavorado. Quando o sonâmbulo fica, você acalma, mas é acalmar mesmo. Você tem que estar calmo para acalmar ele, assim, fique tranquilo, se afaste daí. Porque como eu oriento o meu sonâmbulo, ele atende. Porque a gente tem uma relação magnética e ele meio que está... não é nesse subjugado, mas eu vou falar subjugado, mas vou explicar o que é. Ele está subjugado à sua vontade, sem perder o seu livre-arbítrio. Se eu disser a ele, vá lá, investigue a vida de alguém, mas eu quero que investigue para interesses pessoais, ele vai dizer, não vou. Vá e mate alguém, tá? Porque eu posso fazer com que ele também utilize o corpo dele. Tem alguns casos que tem sonâmbulos que se mexem, que se movem, que andam, mesmo em transe sonambúlico, tá? Se isso acontece de forma natural, pode acontecer de forma magnética. Ou seja, eu mandar que ele faça algo que na índole dele não é compatível, ele não faz. Mas ele está ali subjugado. Se eu digo a ele, se afaste daí, ele vai se afastar. Se afaste daí, vamos fazer uma prece. Quando o magnetizador faz essa prece, isso reverbera no ambiente que ele está. E aí você acalma ele. Então, é esse nível de delicadeza que a gente tem que ter. Olha aquele ser humano como alguém que está mais suscetível a viver experiências e está num nível de delicadeza dele que ele experimenta tudo com muita vida, com muita força. Então, a gente tem que ser muito perspicaz e muito delicado quando a gente lidar com o sonâmbulo, tá? Então, a gente vai aprofundar, tem que aprofundar com um objetivo. Eu vou aprofundar, e aí nesse aprofundamento, às vezes é que surgem coisas do próprio inconsciente da pessoa, lá do arquivo psíquico da pessoa. Então, tem que estar sempre preparado para o que vai acontecer. Você já ia falar do acabar o transe, tá? E aí, como é que a gente vai retirar esse indivíduo? Quando você... Geralmente, sei lá, você está estudando o perispírito, aí você orienta ele, olha, eu quero que você veja o perispírito, que você veja como é formado o senso de força. Ele vai ver, tal, não sei o quê. Ou você está trabalhando para ver algum paciente, ou mais de um paciente. Ele vai ver a pessoa, olha, agora eu quero que você veja tais órgãos da pessoa. É sempre bom você não dizer ao sonâmbulo quem é a pessoa, o que vocês vão estudar sobre a pessoa, para não sugestioná-lo antes, tá? Isso é um caráter científico mesmo. Então, você não diz nada. Você, magnetizador, que sabe o que você quer dele. Ele tem que confiar em você, tem que se permitir que você coloque em transe, e você é que vai conduzir o trabalho. Então,
Você sabe que a pessoa está com problema cardíaco, mas quer ver em que parte do coração. Então, assim, dá uma olhada nos órgãos dele. Na região do tórax, o que você vê? Eu vejo isso e tal. Se ele de pronto já diz o coração, aí ok, eu disse, então dá uma olhada no coração. Se ele não diz, eu disse, mas olha então o coração. Ou seja, eu vou direcionando ele sem ele saber que eu quero investigar algo. Então eu quero que você observe isso. Pronto. Vá lá, o nome da pessoa é fulano, ela mora em tal lugar e tal. Ou a gente pode trazer um objeto onde que esteja impregnado do fluido da pessoa e coloca na mão do sonâmbulo e ele se conecta com a pessoa. Mas se conecta às vezes de sentir em si as emoções da pessoa, de ver o perispírito, de ver o corpo, de saber da vida pregressa, o que informação ele conseguir captar. Ou o que eu acho mais legal ainda, que eu prefiro, mas nem sempre dá, é quando a pessoa está presente e aí com ele já no sonambulismo, o magnetizador puxa para perto da pessoa e coloca a mão da pessoa segurando a mão do sonâmbulo. É muito bom, porque você dá um choque anímico, mas você, por alguns segundos, você é a pessoa. E você sente, fala, se for no corpo, você sente você, se for no perispírito, você sente você, se for numa emoção, você sente. É muito bom, porque o nível de lucidez é muito maior quando você tem esse contato com a pessoa. Mas nem toda pessoa pode ser investigada com ela presente. Tá? Então, uma vez eu sugeri a gente fazer com um paciente esquizofrênico. Adilson, vamos, traz. Aí, você topa? O olhinho dele de abril, você topa? Eu topo. E foi muito legal, porque eu disse assim, se eu me estribuchar na maca, você só não deixa meu corpo cair. O resto é contigo. Porque assim, ele tem o diagnóstico de esquizofrenia, mas no interior dele ele tem uma doçura muito grande. Então, foi assim, uma quebra de paradigma de achar que todo esquizofrênico tem um nível de perturbação tão profundo, tão profundo, tão profundo, que a alma dele é um mundo maravilhoso da perturbação. A gente tem estágios, até porque uma doença como essa, ela tem estágios, né? Nem todo esquizofrênico tem as mesmas características, a doença se manifesta do mesmo jeito. E no caso dele foi muito, muito bom fazer esse trabalho. Mas porque a gente já tem essa coisa de taxar, esquizofrênico, então já imagino que eu vou ver um psiquismo totalmente... Claro, tinha um nível de confusão e tal, mas foi muito bom sentir a alma dele, assim, né, ali conectada magneticamente. Viu que tinha que ver... Aí pede para a pessoa se afastar. Porque o sonâmbulo que é treinado para um trabalho sério, ele também sabe a hora de dizer as coisas. Ele não sai vomitando tudo que ele está enxergando, que ele está sentindo. Então, é interessante afastar. E aí o sonâmbulo pode dizer outras coisas que ele percebeu e que machucariam a pessoa que estava ali do lado. Tá? Por isso que o sonâmbulo também tem que estudar. Estudar a doutrina, porque tem que aprender esse norte, se centrar, saber o que vai machucar, o que é importante ele saber naquele momento que ele está. E você não perde o seu raciocínio, porque você não deixa de ser humano, tá? E para você retirar do transe, você dispersa. Então, você vai fazer técnicas nos mesmos lugares que você fez, você vai dispersar. Só que na hora de dispersar, mesmo que você não tenha concentrado os membros superiores e inferiores, é interessante você também dispersar os membros inferiores e os membros superiores. Tá certo? E aí você vai dispersar, até sentir que o seu sonâmbulo voltou completamente para o corpo. A última coisa que a gente consegue abrir, às vezes o sonâmbulo abre logo o olho, mas não se engane com esse abrir de olho. Esse abrir de olho, muitas vezes, ele não voltou. É porque a gente acha que quando abre o olho, a gente está desperto. Mas no caso do sonambulismo, não quer dizer nada. Você pode estar longe e o olho abrir, mas você ainda não está conectado a nada que está aqui. Então, quando tem um sonâmbulo que força a abrir o olho, que abre o olho logo, você não acha que ele voltou. Disperse, tenha certeza. Ideal que você peça para a pessoa ir mexendo os dedos das mãos, dos pés, comece pelas extremidades e tal. A primeira coisa que a gente sente é que voltou a respirar. É a primeira sensação, que voltou a respirar. Depois você sente que a saliva deglute, aí a mandíbula, você sente que mexe a mandíbula, que é com um transe muito profundo, você quase não mexe nada, você fala assim,
porque não mexe quase nada. Então você vai sentindo os músculos de novo, mas a respiração, voltar a respirar é a primeira sensação. Falando do passo a passo, quando eu estou para terminar, concluir o trabalho, eu pergunto para os meus sonâmbulos: podemos concluir o trabalho? Você tem mais alguma coisa a dizer? Que às vezes muitas vezes o sonâmbulo vê, mas ele só consegue passar quando o magnetizador pergunta o que ele quer saber. E quando o magnetizador não pergunta, ele fica sem conseguir dizer, porque ele está ali, né, envolvido com o fluido do outro. Então é bom sempre perguntar: podemos terminar o trabalho? Não, primeiro assim, você tem alguma coisa mais a dizer? Alguma coisa a complementar? Aí se tiver, diz. Quando disser, podemos então encerrar o trabalho? Pede sempre permissão para as etapas, tá? Ou se não, comunica qual é a etapa que você vai passar. Podemos. Então eu vou começar a dispersar os fluidos. Você vai se sentir muito confortável. É sempre bom você fazer essa sugestão de que ele vai voltar trazendo consigo a sensação de bem-estar e vai guardar essa sensação com ele quando ele retornar ao corpo. E isso faz uma grande diferença. Ainda mais se você viu pessoas doentes, espíritos doentes, ou veio alguma coisa sua ali, traumática, garantir que você vai guardar em si essa sensação de bem-estar. Então eu vou começar a dispersar o fluido. E aí ele sabe que você está finalizando o trabalho, tá? Isso faz com que o seu sonâmbulo também se conecte com o que vocês estão fazendo juntos. Que ele não é um marionetezinho, um mulengozinho que você bota a mão e fica manipulando. Vocês estão trabalhando em dupla. Então aí você dispersa nas áreas que você magnetizou e também nos membros inferiores e superiores. Quando for num passe, você está aplicando um passe na pessoa, você nem sabe se a pessoa é sonâmbula ou não, é o seu paciente, é o seu assistido. Aí você vai acordar ele ou vai pedir para ele virar na maca, né, de costas. E aí ele não fala, ou ele fala e diz que não consegue se mexer. Você prontamente imagina, eles devem estar num transe sonambúlico ou algo semelhante. Então vocês têm que estar calmos e dizer assim: olha, você vai se aproximando do corpo devagar, e tem que dizer essa palavra devagar, porque quando fala assim, você se aproxime do corpo, tem gente que volta assim, e aí volta mais ou menos. Volta se sentindo incômodo, porque quando você puxa a pessoa, quando você sacode a pessoa, quando você fala volte, ela volta, mas ela volta se machucando. Então tenha cuidado com esse dizer volta, assim. Então lentamente você vai se aproximando do corpo, seu perispírito está expandindo. Se for uma pessoa que não seja espírita, você só diz assim, você vai voltando para o corpo devagar, voltando a sentir o seu corpo sobre a maca, né? A conexão célula a célula, você com seu corpo, e você vai fazendo dispersivos gerais, tá bom? Vai fazendo os dispersivos gerais. E aí você, quando a pessoa, depois que você dispersar bastante, você vê que ela já está mexendo o corpo, e aí respirando bem, abriu o olho, você pergunta, tudo bem, voltou? Mas mesmo assim, senta ela na maca, se tiver que dispersar um pouquinho as costas, dispersa. E quando ela for descer da maca, olha ela descendo, porque tem gente que fala, não, eu estou bem. Aí quando desce da maca, não está sentindo as pernas, faz pluf, com a cara no chão, como já aconteceu, tá? Não comigo, porque eu não sou boba, eu só levanto da maca e digo, tem alguma coisa estranha aqui nas minhas costas, dispersa um pouquinho no básico, dispersa um pouquinho no lombar, porque eu só levanto da maca quando eu sinto que eu estou realmente conectada. Mas tem gente que é afoita, que acha que já volta para o corpo assim e acaba se perdendo, né? Então tenham certeza que a pessoa voltou para ela ficar. Se mesmo assim o sonâmbulo vai, ele senta ali, a gente termina o trabalho, não sei o quê, mas você vê que a pessoa está estranha, fala, tá tudo bem? Não, tem alguma coisa estranha. Ela não voltou. Você dispersa mais um pouco. Se você dispersar e mesmo assim dispersa geral, aí você dispersa no transversal, no frontal, tá? Se mesmo assim, depois de tudo que você fez, cantou, assoviou, chupocana e não adiantou, ela ainda está meio entorpecida, aí você vai fazer sopros frios, calmantes, de preferência calmantes, mas pode fazer mais pertinho, no frontal, nessa região. Rápido, né? Quando eu faço lento, eu estou concentrando, eu tenho que fazer dispersando. Nessa aqui na região, e faz. Ela volta, mas isso é uma técnica última de
Todas, porque isso é uma técnica radical. Se você faz no início, você puxa ela com tudo para dentro do corpo, ela volta e se machuca. É como se tivesse caído do teto para cá. Dói. Vão por mim, dói. Fisicamente. Então façam isso como um último recurso, só para garantir que a pessoa vai para casa íntegra, tá certo? E atestar sempre, como eu falei, que o bem-estar do seu sonâmbulo. Gente, vamos encerrar? Vamos fechar? Então, e-mail, anotem. Vamos quiser. agradecer a Marcela, obrigada. Obrigada. Uma salva de palmas para Marcelo, gente.